Bom, então, gente, boa noite. Agora a gente vai ter o debate com a diretora Mariana Brenan. Ela é formada em cinema pela Universidade da Califórnia. Manas foi o primeiro longa de ficção dela e, anteriormente, ela se dedicou muito a uma produção de filmes sobre a cultura pernambucana. Ela foi a primeira diretora brasileira a ganhar o prêmio máximo da Jornada do Autor, do Festival de Veneza. E agora ela acabou de receber um prêmio, vai receber agora um prêmio do Festival de Cannes, o Women in Motion, como apoio para o seu segundo longa-metragem. Então, vamos para a Mariana. Obrigada. Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Muito bom representar o cinema brasileiro também, ser uma mulher diretora, fazendo um filme sobre mulheres, sobre o feminino, sobre coragem. Um filme que busca conectar com o espectador e que eu espero que quem assista possa sair transformado, buscando mudanças. Esse filme surgiu há 10 anos atrás, quando eu fiquei sabendo do que acontecia na Ilha do Marajó, com crianças, adolescentes e mulheres, né, abusadas e exploradas sexualmente nas balsas do rio Tajapuru. Quem me contou isso foi a Fafá de Belém. E, imediatamente, meu histórico era como documentarista. E meu primeiro impulso foi fazer um documentário de denúncia. Eu queria muito lançar luz nisso e que todo mundo ficasse sabendo. Para mim era impressionante que algo assim pudesse acontecer. Mas no início da minha pesquisa, eu me deparei com uma situação ética que para mim foi impeditiva de continuar esse projeto como um documentário, porque eu entendi que para contar essa história de uma maneira documental, eu ia precisar colocar mulheres e crianças na frente das câmeras. Não só eu iria expor, né, a imagem delas, ainda que eu conseguisse encontrar algum tipo de dispositivo para não fazer isso, mas eu também, ao entrevistá-las, eu faria com que elas recontassem, né, situações traumáticas de abuso, e isso seria fazer com que elas passassem por mais uma violência, né? Recontar um trauma é um processo muito violento. Então, eu entendi que a ficção era o meu portal, assim, o meu canal para poder contar essa história de uma maneira ética, profunda, respeitosa, e que eu pudesse realmente pesquisar e me aprofundar na complexidade dessa realidade. Então, foi assim que Manas surgiu. E vou abrir para vocês agora fazerem perguntas. A gente pode levantar a mão e eu levo o microfone. Boa noite. Boa noite. Ainda estou um pouco impactada aqui com o filme. Achei muito bonito, né? Muito sensível. E eu queria saber como foi a sua experiência em passar, né, do documentário para a ficção e como foi lidar principalmente com as atrizes, né? Atrizes tão talentosas assim, o que você focou no desenvolvimento do filme ali no set, para trazer essa sensibilidade para a tela, assim. Eu diria que a maior diferença para mim, assim, no início do processo, foi o roteiro, né? Eu nunca tinha trabalhado, né, a fazer um documentário. A gente, pelo menos nos meus processos, assim, eu tenho um guia, uma pesquisa, e o documentário e o seu roteiro acontece ali na hora, né, no set, e depois muito na montagem. E para fazer esse filme, a construção do roteiro foi muito profunda. Ele é todo baseado em histórias reais, né, de mulheres que eu conheci e histórias que me contaram, né, de assistentes sociais, conselheiros tutelares, delegados, pessoas, né, que lutam na região para proteger essas mulheres e crianças, e muitos consultores, assim. Então acho que essa delicadeza, esse cuidado, tudo isso teve no roteiro. A decisão por não mostrar a violência de uma forma explícita, a decisão de não expor o corpo feminino. Então, assim, foi um privilégio, né, como mulher, de não poder contar uma história sobre o feminino sem o male gaze, com um olhar feminino que respeita nossos corpos. Então, isso tudo já estava no roteiro. Eu nunca escrevi uma cena, as elipses que você vê no filme, isso já foi escrita no roteiro, já foi pensado assim.
Nunca teve uma cena de abuso, uma cena de violência sexual explícita. Isso também era um cuidado, porque eu queria trabalhar com a atriz. A Marciele tem 13 anos, né, a personagem no filme. Eu queria trabalhar com uma atriz que tivesse a mesma idade. Era muito importante para mim que o filme desse uma sensação no espectador de verdade, que você acreditasse absolutamente no que você estava vendo, como um documentário, como se a vida estivesse acontecendo na sua frente. E esse trabalho com o elenco infantil todo de não atores da região. Isso foi também uma decisão já no início de pensar o projeto. E é um filme que, assim, nesse filme, né, eu me posiciono contra todo tipo de violência de gênero. Então, era muito importante para mim que o processo de fazer esse filme fosse saudável com as pessoas da equipe e com as atrizes, né? Como você perguntou, a gente teve um cuidado muito grande com o elenco infantil, na preparação de elenco e na direção também, no momento do set. Uma das maneiras que eu encontrei de preservar a integridade emocional, né, e psicológica das crianças, principalmente da Jamile, que é a atriz principal, que é uma protagonista absoluta, ela está em todas as cenas, ela filmava todos os dias, é que a gente falava muito sobre o que era a temática do filme, né? A maioria das crianças desta região conhecem, sabem do que acontece no Marajó, já ouviram falar, e infelizmente, abuso intrafamiliar é algo que acontece o tempo inteiro, né? Não só lá, como aqui, como do nosso lado. Então, elas já tinham ouvido falar de alguém muito próximo que tinha passado por uma situação assim, mas o caminho, para mim, foi não deixar os atores lerem o roteiro. Então, as crianças que participaram do filme não leram o roteiro. A gente conversava sobre a cena, a gente ensaiava de uma maneira muito simbólica, assim, mas a Jamile, quando assistiu o filme pela primeira vez, ela me perguntou: então a cena da caçada era a cena do abuso. Ela não sabia, quando ela estava filmando, que estava fazendo a cena que o pai abusava dela. Então, isso para mim foi muito importante. Boa noite a todos e a todas. E a cineasta. E a primeira coisa que eu quero falar é parabéns, não tem outra palavra, é a primeira. É uma obra tocante e profunda. Eu não vou entrar no mérito da questão dos cenários, dos personagens, mas no mérito de que esse filme toca em algo que você pegou intuitivamente, que é a estrutura do capitalismo. Eu vim estudando muito, vim estudando um grupo que eu passei um negócio sobre sem anistia, em que vai além da sem anistia, que a gente fala que tem que ter uma revisão da lei da anistia já, e no meio do texto tem hoje os governantes, quer sejam de direita, centro ou de esquerda, são expressões políticas do moderno sistema fetichista patriarcal, produtor de mercadorias. Você deu um tiro no capitalismo, no fim da cena, no último ato, quando ela mata o personagem, o pai, é o representante máximo do capitalismo e do patriarcado moderno. Você matou na mosca a coisa. Sem nunca ter estudado a teoria crítica radical do valor e da dissociação sexual da mulher no trabalho. Teoria essa que implantou o capitalismo. A pergunta é... Não tem pergunta, é dar parabéns a ela, mais nada. Só isso. Muito obrigada. Boa noite, Maria. Obrigado pelo filme maravilhoso. Assim, gostei muito, assim, cenas, enfim, o silêncio, né, como você trabalhou na casa, assim, coisas não ditas, né, muito, muito bonito. E eu queria perguntar, teve alguma dificuldade, obstáculo das pessoas locais, assim, quando você falava sobre o que era a questão na igreja, enfim, essa cena, assim, seja de homens ou mulheres, assim, de não quererem que isso fosse feito, de alguma forma?
Não. Durante todo o período que a gente pesquisou, durante os 10 anos de pesquisa, todas as vezes que eu fui ao Marajó, a gente, enfim, explicava que quando estava fazendo a pesquisa, que isso era um projeto, né, para um filme, para futuramente virar um filme, isso era uma pesquisa. E, muito pelo contrário, eu acho que nós não encontramos resistência. Eu encontrei pessoas com muita vontade de falar, com muita vontade de que essa situação mudasse, de que talvez, quem sabe, se isso virasse um filme de verdade, pudesse ajudar a lançar luz. Mas a gente também, por uma questão de preservar, né, a equipe e preservar o filme, né, e evitar qualquer tipo também de tentativa de censura, a gente manteve o filme fora do radar enquanto ele estava sendo produzido. E a gente realmente só divulgou quando o filme estava pronto para lançar em Veneza. Então, a gente também teve esse cuidado. Mas, no processo de feitura, a gente teve ajuda, muita ajuda. A gente buscou muita ajuda das pessoas locais. Era muito importante para mim que o filme fosse íntegro, verdadeiro, respeitoso, que retratasse de verdade a realidade que acontece. Tem um exemplo que eu posso dar que está na tela, que é a cena da igreja. Mais da metade dos fiéis, das pessoas que estão na igreja da comunidade, eram frequentadores da igreja evangélica, nos ajudaram a construir a cena. A cena é inspirada num culto que a gente assistiu um pouco antes de começar a filmagem. Então, a gente teve muita ajuda e muita colaboração de todos. Parabéns, Mariana. Presentão para a gente, imagina. E eu queria, engatando um pouquinho na pergunta dele, como foi a repercussão do filme lá? Ótima pergunta. Todo mundo me faz essa pergunta. Eu também estou na maior expectativa, porque a gente lança o filme, essa sessão aqui é super especial, gente. O filme lança 15 de maio nos cinemas. E a gente vai lançar ele em Belém, vai fazer uma pré-estreia agora, 15 de abril. Eu estou indo para lá domingo e a gente vai mostrar o filme, vai devolver o filme para todos que fizeram com a gente. Já teve uma pequena sessão há uns 4 meses atrás, para uma parte da equipe que estava lá, e principalmente para a irmã Henriqueta e o delegado Rodrigo, que inspiram a personagem da Dira, né? São 2 personagens reais do Marajó, 2 pessoas maravilhosas que combatem com suas próprias vidas a exploração sexual e a violência contra as mulheres da região amazônica. Então, antes de estrear o filme em Veneza, eu fui para Belém para mostrar o filme para eles e para que eles assistissem e falassem, é isso mesmo. E agora a gente vai, terça-feira, estaremos lá em Belém e aí vai começar, com o lançamento do filme, que a gente vai ter esse retorno no Brasil, na região e toda essa repercussão. Aonde vai ser o lançamento em Belém? Você sabe? O lançamento em Belém vai ser num cinema local, de lá de Belém. Bom, parabéns, eu adorei. É bem aquilo que você falou, a gente vê o filme e fica revoltado com a situação mesmo. É uma coisa que passa realmente. Parabéns. Obrigada. E você falou que lança dia 15 de maio, é isso? Isso, nos cinemas de todo o Brasil. Né? Vai ser distribuído pela Paris Filmes. Tá bom. Mas era só isso mesmo, para dar os parabéns e saber. Muito obrigada. Divulguem, vocês que assistiram, que gostaram, divulguem. A gente sabe que, né, o cinema brasileiro precisa de espaço nos cinemas, né? A gente teve um portal agora com Ainda Estou Aqui, né, de autoestima e de orgulho pelo cinema brasileiro, do público voltando às salas de cinema. Muitos filmes brasileiros que vão passar aqui nessa mostra estão ou estiveram nos cinemas. Então, espero que vocês divulguem, contem para os amigos e chamem as pessoas para assistir Humanas. Oi, boa noite. Oi, boa noite. É esquisito falar no microfone, né? Primeiro, eu queria te parabenizar. Eu achei o filme de uma sensibilidade ímpar para mostrar a situação de abuso, assim. Nas últimas semanas, eu estive em contato com várias peças de arte que falam sobre abuso, sobre como o corpo feminino ele é muito colocado nesse lugar da violação, mesmo quando a violação não é materializada, né? Como existe uma violação imagética, uma violação discursiva.
assisti uma peça, inclusive, da Janaína Leite, que é muito legal, fica a recomendação, chama Stabat Mater. Minha namorada faz parte do elenco, então estou também fazendo aqui a minha coisa. Mas tudo isso para dizer que queria te agradecer, porque eu acho que é muito comum a gente ver peças e obras e cinema que, mesmo quando tem um discurso feminista, tem um discurso que se coloca num lugar progressivo, repete uma mesma violência. E eu sinto que o filme não faz isso. Eu sinto que o filme fala de assuntos muito atuais, muito tensos, de um lugar muito sensível. E aí a minha pergunta, não tem nada a ver com o que eu acabei de falar, qual parte do processo você mais se orgulha? Qual parte de todo esse momento de sair para pesquisa, entrar em contato com as pessoas, entrevistar, e toda a elaboração de elenco e de roteiro, e agora, né, de mostrar o filme, de expor, qual parte você sente que mais te trouxe brilho nos olhos, que mais te mexeu? Ninguém me fez essa pergunta ainda. Eu acho que tudo, para te falar a verdade. Dá muito orgulho de ver o filme pronto, porque a gente trabalha, né, para fazer para ter um resultado. A gente imagina isso desde quando a gente começa a fazer o filme. Mas o cinema só acontece diante do público, né? O público que dá vida ao filme e faz ele ganhar corpo e ele existir com potência. E ver Humanas se conectando com o público, ver tudo que a gente construiu, sabe, acontecendo aí, trazendo as pessoas para perto, porque desde o início, assim, o meu desejo e tratando de violência, né, o que o filme fala são violências que não deveriam acontecer. É por isso que você não tem que mostrar. Eu não posso assinar embaixo, né? O filme trata do indizível, né? São coisas que são absurdas, inaceitáveis. E, ao mesmo tempo, é algo que a gente não quer falar sobre também, né? Quando eu estava falava sobre o que você está trabalhando. Não, eu não quero ver, eu não quero falar. E, para a gente transformar, eu acredito que a gente só muda o mundo com empatia. E eu acredito que a gente gera empatia quando consegue se colocar no lugar do outro. E o meu desejo com esse filme o tempo inteiro era colocar o espectador, quem fosse assistir, no lugar dessa menina, na alma dessa menina. E fazer com que você se conectasse e saia desse filme entendendo que isso não pode acontecer. Violência contra mulheres, crianças, adolescentes, meninos. Isso é completamente abominável. Então, ver isso acontecendo e ver o filme se conectando e causando, né, com sensibilidade, isso é muito lindo. Isso me dá muito orgulho. Mas todo o processo de fazer o filme, todas as pessoas que se conectaram, eu posso dizer para vocês que todo mundo que trabalhou no Humanas, eu acho que isso imprime na tela, está todo mundo impresso lá. Essa força do filme é a força de todo mundo que fez, que leu o roteiro, que viu as imagens filmadas e que falaram: eu preciso trabalhar nesse filme. Obrigada, eu preciso. Isso é um propósito, isso é uma missão. Então, eu diria que cada pedaço, cada parte de fazer o filme, desde a pesquisa do roteiro, montagem, filmagem, todo o processo foi muito especial. Assim, eu não saberia escolher um só. Mariana, muito obrigado pela essa oportunidade, inclusive, né? É um privilégio a gente estar aqui assistindo um filme antes de ele entrar no circuito comercial e tudo mais. E, enfim, a minha pergunta é sobre inspirações, assim, do seu processo de criação, porque quando eu estava assistindo o filme, eu me peguei pensando bastante em um outro filme, que é o Para Sempre Lilia, que é um filme que também se passa em um lugar no qual o Estado não chega, que também fala sobre abuso sexual, né? E mais especificamente aquele filme trata mais do tráfico de pessoas. Queria saber se existe inspirações, assim, seja documentário, seja filmes para o seu processo de criação. E também eu tenho uma segunda pergunta, não para te sobrecarregar, mas só que, enfim, a gente sabe que essa é uma situação assim que acontece, né? Você mesmo mencionou lá no Pará, mas só que é algo que as pessoas não falam muito sobre, né? Você mesmo soube
meio que de boca a boca, assim. Existe referências assim para a gente tentar entender mais sobre isso? É uma documentação, assim, você pretendia fazer um documentário também, né? Existe alguma coisa nesse sentido? Olha, a minha pesquisa, como eu falei no início, a gente chegou a pesquisar na internet, tinham algumas matérias falando sobre isso. De 10 anos para cá, né, tem havido outras matérias que falam e que denunciam o que acontece lá no Marajó, mas a grande parte da minha pesquisa foi indo ao Marajó e conversando com pessoas e pesquisando lá em loco diretamente. Mas eu convido a todos, né, a falarem sobre isso, postarem, perguntarem, questionarem, pesquisarem, e acho que o filme está aí para isso, assim. Acho que é uma situação que precisa de um olhar cuidadoso e dedicado, né? É um problema sistêmico. E também acho que é importante ressaltar sobre a questão do silêncio, dos abusos intrafamiliares que acontecem em todo lugar, né? A gente tem feito uma carreira nos festivais e todos os países pelos quais eu passei, depois nas conversas, né, nos debates, as pessoas falam: aqui é a mesma coisa, acontece isso também. Então acho que o filme tem essa carga universal também de conexão, por conta, infelizmente, né, do fato de que é isso, vivemos numa sociedade machista, patriarcal, misógina, e a violência contra a mulher está presente. E a outra pergunta que você me fez foi das inspirações. Sim, tem alguns filmes que me inspiraram ao longo da minha vida, assim, da minha carreira de estudante de cinema, de amante de cinema, e depois trabalhando com isso. Iracema, uma transamazônica, é uma super referência para mim. O Mutum, da Sandra Kogut, a maneira como ela trata aquele, né, personagem, aquela criança, assim, a proximidade, a delicadeza. Christiane F., Drogada e Prostituída, é um filme que eu assisti com 13 anos e que me marcou, assim, profundamente. Eu achava que a Christiane era a Christiane de verdade, tamanha a verdade que eu senti nesse filme. É um filme que você sente até o cheiro, né, assim, e esse é um tipo de cinema que me interessa, assim, um cinema que, enfim, levanta questões sociais. E Quem Matou Pichote, que eu vi que foi o primeiro filme exibido no Sinusp. Eu vi ali no timeline, não é isso, gente? Me ajudem. Quem Matou Pichote não foi o primeiro filme exibido em 1993? Aqui no Sinusp, sim. Né? Tá, também. Eu acho que esse já dá um pouco da ideia, assim, da atmosfera, da onde eu bebi bastante. Mariana, muito obrigada. Sem palavras, meio embaragada aqui. É intenso. E também muito obrigada ao pessoal que organizou aqui, um presente estar aqui no debate. Enfim. A minha pergunta é em relação, acho que ao título, se eu entendi bem, acho que tem muito a ver com a cumplicidade feminina também, né, que muitas vezes salva a gente, né? E aí eu queria saber se você sentiu isso lá, com as meninas de lá e com as crianças, se elas são cúmplices uma da outra e como foi sentido isso para você e para o pessoal da produção. Obrigada. Sim, acho que a equipe toda do filme, todo esse processo de feitura foi um processo de muita conexão, de darmos as mãos, assim, as manas dando as mãos. E as manas transcendendo, né? Manas não só mulheres, mas manas e manos, que a gente chama todos de manas. E é interessante porque o título do filme a gente não traduziu, por conta dessa força do Manas, né, da sororidade, desse nome de apoio, né, de você chamar, isso é muito forte, né, lá, você chamar alguém de mana, uma pessoa que te apoia, que te acolhe, que te levanta, e eu acho que isso tá no espírito do filme, assim. Eu gostaria muito que essa mensagem ficasse, assim, que as mulheres que assistam esse filme se sintam vistas, compreendidas, apoiadas, encorajadas a quebrar os silêncios, a darem as mãos, a se apoiarem, saberem que elas não estão sozinhas.
Então, é isso. O filme emana no mundo todo. E eu sempre falo isso nos debates, que as pessoas perguntam, tem uma força essa palavra, né? É uma força muito forte, assim. Olá. Achei primoroso o trabalho, mesmo, maravilhoso. A minha pergunta vai para um caminho um pouco diferente. Queria que você pudesse comentar, até por ser roteirista, ser diretora, fazer pesquisa, ter a vivência, experiência de vida. Eu defendo uma linha estética que entende que a obra de arte ela se sustenta atemporalmente, principalmente pela teia estrutural e simbólica que ela acaba engendrando, e cada obra sendo única dessa forma. E por mais que a temática seja muito forte, muito contundente, ela por si só talvez não se sustente tanto quanto o poder que uma obra tem se isso estiver muito bem amarrado. E eu gostei, por exemplo, só para dar um exemplo de uma primeira leitura, muito no início, como você trabalha a tela, a metade esquerda da tela com alguns elementos e a direita com outros, como você constrói simbolicamente o tecido vermelho, chega no que o pai entrega para ela, como isso vai sendo construído e amarrado, a questão daquela lama. E isso eu não vejo só como elementos colocados secundariamente, eu vejo que isso faz com que a obra seja essa obra. E então toda a temática, tudo que é importante se transforma e cresce ainda mais por conta disso. Então eu queria te perguntar, por essa ótica, sobre esse processo de elaboração dessa construção, se é que dá para falar assim, porque é muita coisa, ainda mais trabalhando com um tema que já podia te sugar completamente pela seriedade, pela dificuldade que é. E ainda assim você não perde a mão em nenhum momento, né, no roteiro, na direção. Eu achei primoroso, como eu falei. Muito obrigada. Bom, gente, eu posso dizer para vocês que eu tive a oportunidade e o privilégio de trabalhar nesse filme durante 8 anos no roteiro. Então, acho que muitas camadas de pensamento e de profundidade, de complexidade que foram colocadas não só na construção narrativa, no arco dos personagens, no entendimento das consequências do trauma, né, e como isso se revela no emocional da personagem, no físico, e que elementos simbólicos eu consigo construir dentro da mise-en-scène, da narrativa, e como isso se traduz na montagem, no desenho de som. Enfim, então foi realmente um filme que teve muito pensamento, assim, né, e uma complexidade mesmo de tentar trazer, através das camadas cinematográficas, sensações, né? É um filme que você não vê, né? Então você sente. O meu desejo era que o espectador sentisse. Então, a partir do momento que você subtrai, às vezes, da imagem, você tem que trazer essa sensação e o sentido através de outros elementos, né? Então, o som, toda a construção sonora foi muito pensada nisso. Não tem uma trilha sonora tradicional. A única música que está no filme é a diegética da cena. Eu nunca consegui, e isso foi uma decisão de roteiro, eu nunca consegui ouvir música enquanto eu estava escrevendo. Como que eu vou fazer um score no meio de uma cena de abuso, no momento que essa menina está arrasada depois do que aconteceu com ela? Então, para mim, não cabia isso. E aí, entendendo que toda a construção sonora, né, que a música do filme é o sentimento dessa menina, e é como ela percebe o mundo em volta dela. Então, o som começa muito naturalista, desde os créditos, né, no preto ainda, para te trazer para dentro desse universo. E é uma tentativa também de uma primeira aproximação de quem está assistindo o filme. E, à medida que as violências vão acontecendo, o som, apesar de ainda naturalista, ele vai se tornando mais psicológico, né? E você vai começando a ouvir o mundo a partir da perspectiva dela. Enfim, e esse pensamento, essas camadas estão todas no filme. Assim, tem muitos elementos que uma pessoa, por exemplo, do Marajó, e que entende como que é a situação específica de lá o bombom que ela recebe, né, um símbolo muito grande do abuso
de pessoas muito próximas que na região, na minha pesquisa, usavam o bombom como uma maneira de seduzir uma criança e de se aproximar. Então, aquele bombom está muito sutil ali, mas ele significa ali uma aproximação daquele pai, uma tentativa de mostrar para aquela menina que na família ela começou a ser especial para ele. Enfim, poderia ficar aqui horas falando, mas eu acho que é isso. Obrigada. Acho que você tinha me perguntado quanto tempo. O processo do filme durou 10 anos, do momento que eu soube pela primeira vez dos casos de exploração sexual no Marajó, dessa minha conversa com o Fafá, até ele ser lançado em Veneza. O processo do roteiro deve ter durado uns 8 anos, mais ou menos, apesar de que a gente nunca parou de escrever, mesmo filmando, eu ainda estava trabalhando e reescrevendo. E a filmagem foram 8 semanas e meia lá em Belém. Mariana, parabéns. Acho que é uma pergunta sobre mudança social, que eu imagino que seja o seu principal desejo. A gente sabe que agora Belém está em evidência por causa da COP, que vai ter lá, e vários líderes viajando. Queria saber se você vê alguma oportunidade com o filme de atuar nesse momento e chamar a atenção de pessoas importantes que vão estar olhando para a região. Sim. Eu acho que o meu desejo com o filme, para além de uma mudança social, seria também uma mudança interna das manas de conexão, um despertar, acolher esse despertar, né? Incentivar nós, mulheres, a nos encorajarmos, a darmos as mãos. A gente está lançando agora um movimento no nosso portal, Manas Filme. Sigam. E claro que COP e tudo que está acontecendo, todo esse chamamento, né, toda essa atenção, a gente está se articulando também. Acho que eu faço cinema porque eu acredito no poder do cinema de transformação social e política, e o nosso desejo desde o início com o filme é que ele pudesse ser uma ferramenta, né, de transformação social. Então, a gente está articulando também sessões especiais no Pará, no Marajó, começando por lá, pela região, né, sessões com ONGs articuladas com a irmã Maria Henriqueta, tem uma ONG que atua, uma instituição que atua no Pará, e nosso desejo é isso, pautar a sociedade, né? Enfim, a gente tem que brigar por justiça social, por mudança nas leis, por acolhimento, né? Como que a gente pede para uma mulher denunciar um abuso quando ela tenta fazer isso, né? Ela não é acolhida, ela não é respeitada, ela não é acreditada. Então, é isso. Acho que a gente precisa de uma mudança estrutural, né? Muito grande. E eu espero que, através do filme, a gente possa começar a pedir e a falar sobre isso. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu queria saber como que foi o processo de escolha e preparação da Jamile para o que faz a Tiele, assim, porque eu acho que, pela minha pesquisa, assim, eu vi que ela não tinha tanta experiência com cinema, mas eu acho que ela conseguiu fazer um papel muito envolvente, assim, ela atuou de uma forma muito emotiva, eu acho muito apaixonada, assim, pelo papel dela. Eu queria saber um pouco mais sobre isso. Gente, a Jamile é uma força da natureza, né? Eu sempre brinco que ela foi atriz em vidas passadas, a gente deu só uma reconectada nela. Foi um processo de, eu acho que mais ou menos 6 meses de pesquisa de elenco. Quem fez a direção de elenco do filme foi a Ana Luísa Miller, e lá a gente teve o apoio da Amanda Rabelo, que é uma produtora de elenco local, que trabalha nas comunidades. Então, ela conhecia a Jamile, conhecia a família da Jamile. E as 3 meninas que fazem o filme, a gente só encontrou elas no finalzinho, assim, já no último mês. A gente já estava lá na pré-produção do filme. E a Jamile tem uma força muito forte, né? Ela tem um olhar preenchido, um silêncio, uma força cinematográfica que é raríssimo, assim. Você tem atores muito experientes que não têm aquela densidade, aquela presença que ela tem. E a gente teve que fazer um trabalho muito grande com ela. Ela é muito boa, ela é impressionante. Eu já vi o Fumanas algumas vezes depois que ele foi lançado, e eu ainda me surpreendo com a potência dela, com a precisão.
Ela embarcou totalmente no processo, ela amava filmar, amou, entendeu super rápido. Ela nunca tinha feito nenhuma peça na escola, não tinha experiência nenhuma, nem de brincar de ser atriz. Então, realmente foi uma primeira vez para ela e ela se mergulhou e era corta, ela estava rindo, assim, muito, muito, muito impressionante. E a gente fez um trabalho com o René Guerra, foi preparador de elenco. A gente fez um trabalho muito cuidadoso, assim, específico com ela. Ela é uma menina da periferia de Belém, ela é urbana, então ela não é uma menina ribeirinha, ela nunca tinha adentrado a floresta, ela nunca tinha nadado no rio, entrado numa rabeta. Então a gente fez um processo também de preparação física. Ela é uma menina muito altiva, ela tinha uma postura linda, parecia uma modelo. Então a gente fez todo um trabalho também de expressão corporal para ela ficar mais para dentro. Foi incrível, assim. Eu sou muito orgulhosa da Jamília, assim. Acho ela um talento, assim. É inacreditável a potência dela. Oi, boa noite. Primeiro eu gostaria de parabenizar e agradecer também, né, por ter exibido o filme aqui para a gente e proporcionar essa discussão também, o pessoal que organizou. E eu lembro que em janeiro ou fevereiro do ano passado teve um boom nas redes sociais de um vídeo específico sendo divulgado sobre o Marajó. E se discutiu muito nas redes sociais e acho que teve uma repercussão nacional, acabou tendo. Mas eu fiquei pensando que também tiveram muitas críticas falando que foi uma maneira sensacionalista e que tira, talvez, o protagonismo das pessoas que vivem essa situação em contar o que acontece e discutir, né? Pautar a discussão. E eu acho que o filme ele trata de uma maneira muito inteligente e sensível, como já foi falado. E eu queria saber em que etapa estava o filme quando teve essa questão toda sensacionalista no ano passado, em que etapa estava, e como vocês entenderam e se vocês acompanharam o que as pessoas nas redes sociais estavam falando sobre toda essa questão, e se ajudou de alguma forma a pensar em como que o filme vai ser divulgado e em quais espaços ele vai ser discutido com o público, assim, sabe? De que maneira? Se teve algum impacto. O filme já estava pronto, a gente já acho que estava preparando já para lançar quando isso aconteceu, mas esse tipo de repercussão acontece de tempos em tempos, sempre que se fala sobre essa situação no Marajó, tem uma espécie de sensacionalismo, né, uma maneira de colocar que estigmatiza as pessoas de lá. Enfim, e acho que o trabalho todo que a gente fez nesse filme, né, de novo voltando para a ética, para o respeito, era retratar essa realidade de uma maneira verdadeira e honesta e respeitosa e com muito cuidado. Então, agora é isso. O que acontece é uma questão que acontece no Marajó é uma questão de direitos humanos, né? E geralmente essas polêmicas vêm porque é uma questão de direitos humanos e uma questão política, porque a gente tem que brigar por mudanças, né, na nível político, mas não é partidário. Então, o que acontece geralmente é que vira uma discussão de nível partidária e lança uma cortina de fumaça sobre essas pessoas e sobre a realidade verdadeira, o que não as beneficia, né, muito pelo contrário. Então, é isso, assim, acho que se inspira a gente para que a gente transcenda, né? Humanas é sobre acolhimento, Humanas é sobre união, Humanas é sobre justiça, né? É sobre quebrar os silêncios, é sobre fortalecer mulheres, criar redes de apoio, né? E isso é isso, acho que não tem ninguém que se posicione a favor de uma violência contra mulheres e crianças. Então, isso é uma temática que é unânime, deveria ser defendida por todos. O que me vem à cabeça agora é que, em determinado ponto do filme, as emoções eram tão intrincadas, eram tão beco sem saída, que me lembrou os filmes do Ingmar Bergman, né? Gritos e Sussurros, né? Mas você aponta a saída, né? Você aponta a superação. Para mim, a cena da morte dele me aliviou a alma. Eu repito, é um tiro no capitalismo.
É um tiro nessa sociedade falsa, assassina, hipócrita. É uma metáfora, né? Você fez uma metáfora. A pergunta é... Depois eu quero saber em que sala, porque tem uma amiga em Belém que eu quero recomendar ela aí, entende? E o que eu tenho a dizer é que, dentro dessa temática, dá para analisar e estudar mais também a história do patriarcado, né? Ele vem desde a época de origem histórica da humanidade, quando começam a se fazer a história, o patriarcado vem. E o último patriarcado que a gente está vivendo é esse, o patriarcado moderno fetichista, que eu coloco aqui, depois eu vou te dar, produtor de mercadorias, o capitalismo, né? Então, depois que eu tenho uma abertura com você para estudar mais, porque você aprofunda mais essa questão, porque a saída desse problema não se sairá, só será superado, de fato, quando sairmos do capitalismo. Não sei se você concorda, que não há uma solução, como você falou, em meio à política institucional. É um ato político? Mas é um ato político que supera as instâncias de poder. É algo que virá de movimentos sociais. Então, a pergunta é, desculpe, tu concorda com essa ponto? Está feita a pergunta? Eu acho que tu concorda, né? Olha, eu acho que a morte muito simbólica no final do filme e que vem como um alívio, né? Eu acredito que para todo mundo que assiste um desejo de dar agência a essa menina e um desejo de libertação, mas é uma provocação, né? É uma provocação, porque essas situações de abuso e violência continuam acontecendo muito, em grande parte, por conta da impunidade, né? A certeza da impunidade também permite que esses ciclos continuem acontecendo. Então, quantas pessoas, quantas instâncias, né, falharam com essa menina para que ela precisasse, né, agir em legítima defesa dela e da sua irmã? Ela pediu ajuda na família, ela pediu ajuda na comunidade, na igreja, na escola, polícia, né, o Estado, né? Quantos falharam com ela? Assim como falham com uma mulher que sofre violência doméstica em casa e, para não morrer, ela pega qualquer coisa que está perto dela e né, atinge o seu agressor, e ninguém quer ter que viver, né, com esse peso de precisar matar alguém em legítima defesa. Então, assim, acho que o filme, isso chama para uma reflexão bastante profunda e de uma necessidade de mudança que é, sim, estrutural e que está ligada com, né, com a sociedade patriarcal que vivemos. Mariana, obrigada, primeiro. Eu acho que todas as mulheres aqui conseguem atestar que é praticamente impossível ver um filme desse sendo feito por um homem. Porque é isso, você não mostra graficamente, mas a gente sente desde o primeiro minuto que alguma coisa não está certa. Por mais lindo que seja o lugar que eles estejam, a gente sabe que tem alguma coisa errada. A primeira cena que ele dorme com a filha, já tem uma coisa esquisita ali que você fica com o coração na boca, né? E eu acho que desde o começo a gente torce para esse ser o final, para o final ser o final, né? A gente olha e fala, eu espero que alguma coisa terrível aconteça com essa pessoa. E é triunfante mesmo ver que ela mesma decide o destino dela, justamente porque nenhuma outra pessoa ajuda ela. Então, ela vai tentar ajudar não só a si mesma, mas também a irmã, que está passando exatamente pela mesma coisa, e ela não quer que a irmã passe. E eu acho que, de certa forma, você já respondeu a minha pergunta quando você fala que ela foi buscar ajuda em todos os outros lugares, ninguém deu, e ela teve que resolver, né? Porque eu fiquei pensando se esse final você pensou desde o começo do filme, ou se você tinha pensado em algum outro tipo de final, algum outro tipo de justiça. Sim. Ótima pergunta. Não, não pensei nele desde o início. Eu diria que, eu acho que no terceiro, quarto tratamento, assim, um pouquinho antes da metade do processo.
a gente fez alguns tratamentos que ela não matava o pai e ela, enfim, era um final aberto, né? Ela saía na balsa e você não sabia exatamente o que ia acontecer com o destino dela, né? Se ela iria com o balseiro, enfim. E à medida que eu aprofundei minha pesquisa e que eu continuei aí no Marajó e nós mulheres sentimos na pele, né? Infelizmente é difícil de você encontrar uma mulher que não tenha passado por algum tipo de abuso e de algum tipo de violência. Então eu fui sentindo e indo ao Marajó, entendendo a complexidade daquela situação, assim, viajando pelo Rio Tajapuru, a fragilidade, entendendo que ela não tinha para onde ir, né? A largura daquele rio, naquela casa, o que eu faria se eu estivesse ali, né? Que situação, o que essa menina está passando? Ela não tinha realmente saída. Então isso foi um processo mesmo de aprofundamento, de entendimento e entendendo a nossa situação, né? Estando ali e não tendo saída mesmo, assim. Para mim, depois que isso veio, não existia outro final possível. E aí a gente comecei a reescrever o roteiro com nossos roteiristas, assim, e foi um processo muito complexo também. De construir o filme, né, para que esse final chegasse dessa maneira que ele chega, como um alívio, como, né, um entendimento de que, infelizmente, era a única saída possível. Bom, gente, agora a gente vai fazer a penúltima pergunta, que é dela, e depois eu vou fazer mais uma para poder encerrar. Então, vou passar o microfone aqui. Boa noite. A minha pergunta é mais uma curiosidade que eu tive durante o filme. Eu não sei até que ponto você e a produção conseguiram manter contato com as pessoas que foram base dessa história. Eu queria saber se teve um desfecho, né, na história real delas, se chegou a acontecer, de fato, um ato da justiça, que ainda que eu entendo que o filme mostra, né, que é muito difícil, que por ser um lugar mais isolado, não é tão fácil agir com justiça de fato. E aí essa é a minha pergunta. Então, eu mantenho contato com algumas pessoas, sim, principalmente a irmã Henriqueta e o delegado Rodrigo, mas a história da Marciele, ela foi construída, ela foi tecida a partir de muitas histórias. É uma coleção, não tinha uma menina que inspirou a Marciele, que tudo que aconteceu com ela é o que está no filme. Então, não sei se eu te respondi, mas isso foi uma coleção de histórias e de situações, e aí que nós construímos esses personagens, essa família, inspirada no que acontecia e nas situações que nos foram contadas. Então, vou fazer a última pergunta. Eu queria saber, considerando que tem muita gente aqui que faz cinema, que quer fazer cinema, eu queria saber quais dicas, conselhos que você poderia dar para quem quiser trabalhar com temática de abuso, seja em ficção ou em documentários. Tem algum conselho, alguma coisa que você aprendeu nesse processo que você pode falar para a gente? Na temática de abuso... Quantas pessoas fazem cinema aqui? Legal. Olha, essa pergunta é muito específica, assim, né? Acho que eu posso te... A minha trajetória como documentarista, eu acho que me ajudou muito nesse processo, no sentido de um olhar, assim, acho que quando você, como documentarista, quando você abre a câmera ou quando você conversa com uma pessoa, né, tem um lugar ali que você tem que ter de muito cuidado e muito respeito por quem você está escutando, como você pergunta, o que você pergunta, e como você retrata essa pessoa depois, porque ela está se abrindo para você. Então, tem uma... ao meu ver, assim, tem uma responsabilidade ética muito grande, porque às vezes um suspiro muda, um sorriso muda a intenção do que essa pessoa está falando, e a gente que está, né, entrevistando, você sabe a verdade do que aconteceu e do que essa pessoa tentou te passar ali. Então, acho que isso já me deu, né, um senso, um direcionamento, assim, de como abordar os personagens. E na questão do abuso, isso eu entendi na pesquisa, e foi o que fez esse filme virar uma ficção. Aquela cena no filme que a delegada pega o depoimento da Marciele e ela está desenhando,
Isso é uma técnica que se chama escuta assistida, que existem cursos sobre isso, hoje já é lei, porque você não deve perguntar a uma pessoa para ela te recontar uma situação de abuso, porque você revive esse trauma. Né? E a gente consegue se identificar com isso. Quando a gente vive uma coisa muito ruim que a gente vai recontar, seja para quem for, a gente revive isso. Então, eu diria para pesquisar, assim, se você for tratar de um tema, principalmente como esse, assim, e você precisar conversar com pessoas que viveram isso, eu diria que é isso, tem que ter um cuidado muito grande ao abordar e um entendimento, né, do que você está lidando, em que estágio que a pessoa que você está conversando está no próprio processo dela de entendimento do que aconteceu com ela. É bem complexo, assim, isso, nesse tema, assim, eu diria que é isso, conversar com pessoas que trabalham com isso, com psicólogos, e para orientação, eu diria, acho que estudar e pesquisar e sejam, assim, eu diria que acreditem em vocês, na sua intuição, eu acho que isso é o principal, assim, ter a sua verdade, o seu propósito ali muito claro e fazer tudo a partir de um olhar de generosidade e respeito. Eu acho que quando a gente faz isso, não tem como errar, assim. E se errar, a gente pede desculpa e conserta. Gente, queria então agradecer mais uma vez a presença de todo mundo, a presença da Mariana, das pessoas da equipe do filme que vieram. É uma sessão muito especial, como a gente falou, é a última antes do lançamento, né, e de Belém também. Queremos agradecer a Paris, a Inquietude Produções, certo? Enfim, é isso. Encerrando o debate aqui 1h antes das 10, como a gente tinha combinado. E, por favor, venham nas outras sessões da Novíssimo. A gente vai ter mais debates, a gente vai ter no último dia aqui na Cidade Universitária também uma sessão com debate de kickflip e o lançamento do livro que conta um pouco, recapitula os anos dessa mostra que é super tradicional aqui no Sinusp, desde 2013 ou 2012, que a gente faz essa mostra com os lançamentos nacionais. Então, sendo os convidados e obrigado de novo. Obrigada.